Oi gente, tudo bom? O meu nome é Larissa. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo bem sério. Acho que vocês devem ter visto aí pelo título. Meu irmão foi traficado. Essa é a verdade. Em dezembro de 1985, meu irmão nasceu na maternidade em Salvador. A minha mãe foi com meu pai e quando a criança nasceu saudável, a termo, minha mãe sentiu as dores da contração, estava indo para a terceira cesárea. Eu sou a irmã do meio, que acabei me tornando a irmã mais nova. E eles inventaram uma enorme mentira. Disseram que a criança estava doente, depois disseram que a criança estava bem. E aí, em um determinado momento, a minha mãe, que só viu meu irmão no parto, tentou se levantar e andar pelo corredor. A minha mãe vivia à base de sedativos. O tempo que ela ficou no hospital, ela ficou dopada. Doparam ela. Tem um fator muito curioso também, que levaram uma criança para ela amamentar. E o nome dessa criança não tinha nome. Olha que coisa interessante, estranha. Essa criança não tinha um nome e o nome da clínica que meu irmão nasceu se chamava PAMEC, P-A-M-E-C. Quando minha mãe perguntou, quando as enfermeiras chegaram perguntando se minha mãe podia amamentar aquela criança, aquele menino, um menino branco, a minha mãe perguntou o nome dele e ela disse, o nome dele é Pamequinho, ele não tem nome não. Vocês conseguem entender isso, gente? Enfim, a minha mãe vai falar logo em seguida. Foi feito todo um processo, descobriram um tempo depois que a clínica, ela não só era uma clínica clandestina de aborto, como era um cemitério de fetos e como também estava ligada diretamente ao tráfico de crianças, ao tráfico de bebês. Então, a prática era comum. Eles diziam que a criança estava morta, perguntava se queria doar o corpo para estudos. As mães inocentes, as famílias inocentes abaladas, não queriam ver um corpo de um bebê, né, gente? É muito triste. E aí muitos doavam esses corpos, que aí, tempos depois, se descobriu o destino. Então, vou deixar minha mãe falar, para vocês verem a real situação. Meu nome é Clara Estela Araújo de Almeida. Pode chamar de Clara. Eu tive um filho em 27 de dezembro de 1985, só que não sabia que naquela época existia quadrilhas especializadas em roubar crianças, ou seja, traficar crianças. O meu filho foi dado como morto e tirado de mim sem eu saber, logo após o nascimento. Ele nasceu 27 de dezembro de 1985, às 12h30, aqui em Salvador, horário de verão. E desde então eu vivo essa busca, essa lacuna. Teve inquérito, que por sinal eu tenho uma cópia na minha mão. Teve processo que não foi adiante, porque naquela época nós não tínhamos direitos individuais nem coletivo. E eu vivo nessa busca. De acordo com a rota do crime, de tráfico de bebês, essa criança pode estar tanto nos Estados Unidos como na Itália. Mas só Deus sabe o destino. Eu vivo nessa lacuna, buscando, né? Hoje ele deve estar com 34 anos, mas provavelmente, como os documentos eram todos adulterados, devem ter colocado outro ano. Deve ter inventado diversas mentiras para essa criança. E eu vivo nessa busca, não só eu, como várias outras pessoas. E também peço àqueles que nasceram nessa clínica PAMEC, da Caixa d'Água, na década de 80, aqui em Salvador, Bahia, que entrem em contato comigo. Eu tenho um grupo na internet, são 3 que administro. O primeiro, vítimas da PAMEC na década de 80. O segundo, adotados nos Estados Unidos e adotados na Itália. Mas qualquer coisa pode entrar em contato comigo. O meu nome no Facebook é Clara de Almeida. O meu e-mail é claradealmeida@gmail.com. E eu espero que eu tenha sucesso a partir desse vídeo, sabe? Porque eu vivo essa busca incessante. Eu não queria chegar a morrer
sem ter um paradeiro dessa criança. Eu sou pedagoga, eu estudei direito para começar a correr atrás desse processo que nunca foi adiante, certo? E também quero alertar vocês que ditadura não é tudo. Essa clínica, ela era mantida pelos militares. Era toda uma máfia de assistente social, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, né? E a parte judiciária também, o juizado de menor. Por favor, me ajudem e façam com que esse vídeo chegue a vários lugares, a várias pessoas, porque eu também quero ajudar outras mães. Muito obrigada. Então, gente, como vocês ouviram a minha mãe falando, toda a situação é essa. Ela fez teste de DNA num site chamado MyHeritage e o site ele faz uma ligação entre várias pessoas que fazem testes lá, então consegue descobrir, minha mãe já conseguiu descobrir alguns primos, mas que interessa, né? A questão é que ainda hoje a gente está buscando esse meu irmão, que eu não sei onde é, como é, onde é que ele mora, como ele está, se ele está vivo, se ele não está. É uma verdadeira incógnita na nossa família. Eu não sei se vocês são mães, enfim, mas eu acho que vocês devem imaginar a tormenta que a minha mãe vive ao longo desses 34, 35 anos aí. Enfim, gente, o que nesse momento eu posso dizer pra vocês é o seguinte: se você tá assistindo esse vídeo e você conhece alguém mais ou menos nessa faixa de idade, que desconfia da paternidade, que foi adotado, que mora no exterior, que mora aqui mesmo no Brasil, porque a gente não sabe essa rede como era. Tinham crianças que iam para outros países, tinham crianças que ficavam aqui no país mesmo, dependia de N fatores. Então, se você conhece alguém mais ou menos nessa época, que tenha nascido nessa época, dezembro, janeiro, fevereiro, que tenha sido adotado, enfim, eu peço que entre em contato com a gente. As nossas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo. E também que faça esse teste do MyHeritage, que é realmente bem interessante, tá bom? Eu espero que vocês possam me ajudar nessa caminhada. Eu sei que não foi fácil para minha mãe gravar esse vídeo, não tá sendo fácil para mim também, aliás, nunca foi. Eu cresci com essa incógnita, eu cresci com essa possibilidade de tipo, e se meu irmão estivesse aqui agora, né? Cresci, sempre soube disso, cresci sabendo disso. E eu espero um dia poder encontrá-lo. Não sei como, não sei onde, mas espero um dia poder encontrá-lo. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final, tá bom? Tchau.